Olá! Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa atividade aqui que a gente está implementando. Na última aula a gente então acabou fazendo todo o processo de validação, que a gente aprendeu então a manipular um pouco de sessão, conhecemos um pouco mais sobre PHP, funções para a gente poder verificar se tem uma variável setada ou não. Enfim, a gente veio aqui, trabalhou com Isnumeric, strlen, empty e algumas outras coisas aqui. Fizemos um header location, setamos aqui um dado na seção, section start. Então a gente veio evoluindo. Se a gente olhar aqui, testar, a gente parou justamente nesse ponto aqui, né? Ele estava fazendo o que tem que fazer. Digitar aqui bolinha, digitar aqui 34. O nadador bolinha compete na categoria adulto, no entanto ele ainda ficava mostrando para nós aqui a outra mensagem, né, que ainda estava gravada na sessão e tudo mais. Gente, para parar de mostrar essas mensagens, a gente tem que fechar o browser, abrir novamente e refazer o fluxo. Então hoje, a gente dando continuidade, a gente vai corrigir esse problema, esse eventualzinho problema que a gente está tendo, mas a gente vai avançar um pouco mais também no que diz respeito ao desenvolvimento com PHP. Como é que é uma questão aqui introdutória que a gente está trabalhando, o conceito aqui, a ideia aqui das aulas é que vocês compreendam sintaxe, compreendam como que o PHP funciona, como que a gente pode codificar com o PHP. A gente vai organizar um pouco mais esse código aqui, a gente vai começar agora a trabalhar com funções, a gente vai começar a criar arquivos novos, a gente vai começar a fazer uma série de novas implementações para a gente poder então melhorar esse nosso código com o propósito de tentar tornar ele um pouco mais manutenível. E a gente também vai começar a isolar ações dentro de funções que a gente pode vir reusando dentro da nossa estrutura de código PHP. Para a gente começar, vamos vir aqui no nosso diretório, vamos criar um diretório novo aqui. Eu vou chamar esse diretório de serviços. Serviços, né? Então ali a gente vai começar a criar assim uma série de arquivos que vão ser assim, que vão prover serviços, que vão prover assim recursos que a gente pode reutilizar dentro da nossa aplicação, que vai com o intuito de poder centralizar determinados tipos de ações, encapsulando elas dentro de funções e permitir que com isso a gente tenha uma maior reusabilidade de código e a gente não precise ficar reescrevendo o mesmo tipo de código em diversos tipos de arquivos para poder obter o mesmo tipo de propósito. Então, criei aqui uns serviços. O primeiro serviço que a gente vai então começar a criar vai ser um serviço para a gente poder fazer a validação de dados, né? Que a gente então vai... Então eu vou criar aqui um serviço de validação. O que esse nosso serviço de validação ele vai fazer então para nós? Ele vai pegar justamente todo esse ponto aqui que a gente tem aqui de validação aqui desses dados aqui e vai colocar eles dentro de uma função para nós. Então a gente vai criar aqui duas funções, uma para poder validar esses dados aqui de nome e outra para poder validar essa questão aqui de idade. Vamos fazer isso daqui. Vou remover então essa parte de código que eu tenho aqui, trazer ela para cá, colocar ela aqui por enquanto. Agora a gente vai então entender um pouco como que funciona funções no PHP. Assim como em C, por exemplo, ou em outras linguagens que a gente tem assim uma forma específica para poder declarar métodos ou funções, com PHP também acaba não sendo diferente. Como que a gente faz aqui para criar uma função? A gente faz function, ou seja, é uma instrução do próprio PHP para ele saber que isso aqui vai ser uma função. Como isso é uma função, ela vai esperar um nome, que o nome que a gente vai dar aqui vai ser valida nome.
como ela vai ser uma função que vai validar um nome, ela tem que receber esse nome de alguma forma. Então a gente vai imputar o nome para dentro dessa função, passando ele por parâmetro. O nome vai ser um parâmetro do tipo string. String nome. Ok. Essa função aqui, o retorno dela, depois a gente dá uma olhada, eu já explico para vocês a questão sobre o retorno. Vamos criar mais uma função aqui, function valida idade. Ela também vai receber uma string. Opa. Idade. Agora eu vou pegar então esses caras aqui que a gente tem, que é pertinente a validação de nome, ou seja, até aqui, Ctrl X, voltando aqui. Percebam então que a gente vai ter dentro do valida nome toda a regra aqui condicional, no caso, que é pertinente para a gente poder fazer a validação com as regras para nome com as regras que a gente criou, né? Que é um nome não pode ter menos que 3 caracteres, não pode ter mais que 40, o nome também não pode ser vazio. Criamos também então uma regrinha para poder validar a idade. Vamos copiar isso aqui. Colar ele aqui dentro. Aqui vamos modificar essa parte interna aqui do nosso código para a gente também poder ter uma estrutura um pouco melhor. Por quê? Porque o serviço em si, ele vai somente prover a ação. Ele não necessariamente vai fazer um redirecionamento, ele não necessariamente precisa conhecer o local que ele tem que redirecionar depois, ele simplesmente tem que ser chamado, fazer o que ele tem que fazer, que aqui no caso é verificar se isso daqui está vazio, verificar se isso daqui é menor que 3, verificar se isso daqui é maior que 40 e cumprir a instrução interna aqui que a gente vai colocar. Vamos lá então, vamos prosseguir aqui. A gente seta ali dentro da seção. Isso aqui. A gente vai retornar false. Se o nome for menor que 3, a gente vai retornar false também. Se o nome for maior que 40, também essa função retorna false. E o único caso que essa função vai retornar true é então se nenhum desses casos aqui acontecer. Lembra que eu tinha falado da questão do retorno da função? Aqui a gente está devolvendo um valor, né? O PHP, ele permite então a gente também tipar o retorno que isso daqui vai ter. Então a gente pode vir aqui e falar que esse retorno vai ser bool. Então essa é a estrutura que uma função PHP tem que ter. Principalmente nessas versões mais novas, PHP 7 em diante, por exemplo, onde a gente já começa a ter então até uma estrutura de tipagem um pouco mais forte. Você consegue também ativar essa estrutura de tipagem do PHP utilizando uma instrução chamada declare. E com declare você consegue passar aqui um strict underline type igual a 1. E strict underline type igual a 1 força com que esse script ele respeite uma definição, uma checagem de tipo mais rígida, uma checagem de tipo mais forte. O PHP, por default, ele acaba tendo um modelo de tipagem mais fraca ou uma tipagem dinâmica, que é justamente a capacidade que ele tem de poder, por exemplo, aqui na nossa função a gente está falando que vai entrar uma string aqui dentro. Se eu passar, por exemplo, uma string numérica, que seria o caso do isNumeric aqui embaixo, o PHP ele vai aceitar, mesmo que seja um número. A hora que ele identificar
que isso aqui tem que ser uma string, ele faz um cast dinâmico desse cara para uma string para nós. Mas, entretanto, se eu tiver com esse declare script type igual a 1 no meu código, no meu arquivo, que isso daí seria eu ativar a tipagem forte por arquivos, por exemplo, essa chamada à função acabaria não acontecendo. Você teria que de fato passar uma string, você teria que de fato passar ali um inteiro, se fosse um caso, se for um float, por exemplo. Você teria que passar de fato um valor que respeitasse o tipo que está definido na função. Isso daí é bem próximo do que acontece com linguagens fortemente tipadas, como C, o Java, o C Sharp, por exemplo. O PHP ele permite você também ativar esse tipo de funcionalidade, de recurso dentro da linguagem, a partir do PHP 7 em diante, e você consegue então ter uma checagem de tipos mais rígida, mais rigorosa, o que acaba melhorando até mesmo assim a estrutura de codificação. Você acaba tendo uma estrutura um pouco mais rígida, você acaba de fato se preocupando com a definição dos seus tipos, com as definições dos seus retornos. Aqui para nós, como a gente está trabalhando então com validação, faz sentido que esses métodos retornem um booleano, retornem um true ou retornem um false.